Rapaziada, queria falar hoje sobre o setup que eu usava quando eu comecei a editar para os primeiros clientes gringos meus. E eu separei aqui, né? Eu peguei as peças hoje em dia no LX, pelo preço que elas estão sendo vendidas, do meu computador inteiro, e depois a gente vai somar aqui quanto que custava o meu computador na época, somando até os periféricos, né? A gente pode começar aqui pela placa-mãe. Eu usava uma H61MK da Asus, era exatamente essa placa-mãe aqui. Hoje em dia ela tá, eu encontrei ela aqui na OLX por R$ 200, essa placa-mãe, que era a que eu usava. O processador que eu usava, galera, era um processador Intel Core i5, eu acho que esse aqui é o número de terceira geração, né? E hoje em dia dá pra encontrar ele por R$ 100 na OLX. De placa de vídeo, eu usava essa daqui da Gigabyte, uma Radeon RX 460. Hoje em dia dá pra encontrar ela aqui por R$ 390 na OLX. A memória que eu usava, eu tinha 2 pentes de memória RAM. Era a memória RAM dessa marca aqui da Kingston, de 8 GB. Era uma DDR3. Hoje em dia dá pra encontrar ela aqui na OLX por R$ 90. E o monitor que eu usava, inclusive eu tenho ele até hoje em dia, né? Eu dei pro meu irmão. Era um monitor da LG aqui, de 23 polegadas. E hoje em dia ele tá R$ 533 aqui na OLX. Era exatamente esse monitor aqui. Usei ele por muitos anos, inclusive. Passando aqui pro gabinete, ele provavelmente era a peça mais cara do meu computador, por incrível que pareça. Hoje em dia ele tá custando aqui R$ 500 na Pichau. E agora pra parte de periféricos, eu sempre usei esse fone aqui da Havit. Eu acho um fone excelente até hoje em dia. Só que o meu quebrou, né? Mas no tempo que eu usei ele era muito bom. Hoje em dia dá pra encontrar ele por R$ 152. O mouse eu tinha um genérico da AliExpress, era alguma coisa assim. Eu não sei direito se era exatamente esse daqui, mas era com essa mesma estrutura, tá ligado? Essa estrutura aqui desse mouse deve ser um white label e várias marcas chinesas produzem o mesmo produto, só que só botam uma marca diferente, mas era um bem baratinho, né? Hoje em dia dá pra encontrar aqui por R$ 23. E o teclado também era um teclado genérico, RGB, né? Semi-mecânico da AliExpress, que eu comprei na própria AliExpress mesmo. E hoje em dia dá pra encontrar um aqui por R$ 57. E agora, somando todas as peças do meu computador, são R$ 200 aqui da placa-mãe, são R$ 100 aqui do processador, são R$ 390 da placa de vídeo. Aqui na memória RAM, né, eram duas memórias RAM dessa daqui, então 2 vezes de R$ 90. E o monitor era esse aqui, mais 533. O gabinete, mais 499,90. O headset da Havit, mais 152,97. Eu devo ter pago no mouse na época, cara. Eu chuto que uns... Eu peguei um bem genérico aqui, né? Porque era o mesmo modelo que eu tinha. Mas na época eu devo ter pago uns R$ 50 no mouse, cara. Eu devo ter pago um pouquinho mais. Até porque tinha o frete, né? E etc. E o teclado, eu devo ter pago uns R$ 100, né? Se somar o frete e o valor do teclado. Na época, eu acho que eu paguei uns R$ 100. Hoje em dia ele tá mais barato. E se a gente somar todos os valores aqui na calculadora, dá R$ 2.205,87. Esse era o valor de todo o equipamento que eu usava quando eu comecei a editar para gringos. Depois que eu consegui os meus primeiros clientes gringos, eu fui dando upgrade nessas peças, obviamente, porque estava muito difícil editar com esse setup, né? O Premiere travava demais, demorava muito tempo para renderizar os vídeos. Mas apesar de ter um computador só de R$ 2.200, eu já consegui os primeiros clientes gringos e já consegui ganhar em dólar, mesmo tendo um setup extremamente básico, né? Talvez hoje em dia um setup abaixo do básico. E o meu primeiro cliente gringo, que inclusive foi o cliente que me ajudou a conseguir comprar peças melhores, né? Ele me enviou peças diretamente da onde ele mora, que é em Los Angeles. Ele enviou peças de Los Angeles pro Brasil, que ele comprou no Facebook Marketplace. Então, se a gente vier nos vídeos aqui do canal dele, eu editei alguns vídeos aqui pro canal dele e em troca ele fez um upgrade no meu PC. Então tem esse vídeo aqui no canal dele, Upgrading My Editor's PC. E daí ele comprou umas peças melhores pro meu computador e enviou lá de Los Angeles pra cá. Inclusive tem aqui, ó, Editor, tinha o meu arroba que eu usava aqui no Twitter, né? E o upgrade que ele fez no meu computador custou $210. Só que se você fosse pegar o preço dessas peças aqui no Brasil, eram bem mais caras, né? De upgrade na placa-mãe, a gente fez um upgrade para H370 Gaming Pro Carbon, né, que ele pagou $80. Aqui ele comprou também um Intel i7 de 8ª geração e 16 GB de RAM. E basicamente foi esse o upgrade, cara. Ele comprou essas peças, daí ele instalou direitinho ali e depois me enviou aqui pro Brasil. Ele é um cara que trabalha com TI lá em Los Angeles, tá? Então isso é bem legal também, porque ele tinha noção um pouquinho de se a peça tava boa, né? Ele deu uma testada. E depois, cara, aqui no final do vídeo, tem um trecho onde sou eu, né? Que eu recebi a encomenda
aqui na minha casa. E demorou, né? Aqui eu falo que demorou 4 semanas. É um vídeo que eu gravei falando em inglês. Meu inglês era bem ruim na época. Inclusive, eu acho que eu vou botar um trechinho aqui daqui a pouco pra vocês assistirem. E daqui é eu fazendo o unboxing e instalando as peças no meu PC, né? E aqui você consegue ver o meu PC na época. Esse daqui era o gabinete da Mancer que eu tinha falado. Aqui tá o monitor lá que eu tinha mostrado da LG. O mouse aqui e o teclado que eram genéricos do AliExpress. Inclusive, eu tive que comprar vários mouses na AliExpress porque eu sempre comprava e eles paravam de funcionar. Mas enfim, vou deixar o trechinho do vídeo aqui agora pra vocês verem eu falando inglês de maneira porca aqui. It took around 4 weeks to arrive here in Brazil, and part of it was because I was taxed, so I had to pay around $93 to receive it, but it was worth, considering these parts are much more expensive here in Brazil. I also got a letter about taxes, but it arrived after I had already paid it, so I didn't install it by myself. I actually called my uncle. He works with IT, so he would help me. Unfortunately, I didn't record we installing it, but we had some issues with cable management, but nothing that couldn't be solved. I really thank Niche for sending me these parts. It helped me a lot. Before I had this upgrade, I couldn't even open Chrome and Premiere at the same time. It helped me a lot. I don't even know how to thank him. So I think it's this, and see you in the next video. Esse vídeo aqui foi postado em 18 de maio de 2022, então meu inglês não era tão bom quanto é hoje em dia. Mas daí eu fiz um unboxing aqui e foi postado o vídeo, cara. Foi meu primeiro cliente gringo que eu trabalhei. Inclusive, aqui ó, tem até um comentário aqui. I came from your actress channel, nice content. O único comentário que tinha, né, que é original do vídeo é esse daqui, mas eu já mostrei esse vídeo em alguns outros vídeos aqui do canal. E a galera veio aqui comentar, né, tem até o Pietro, mandou aqui um Vitor Rolão. Mas foi assim que eu comecei, né, aqui em 2022. Comecei com os primeiros clientes gringos e depois fui dando um upgrade nas minhas peças, depois comprei uma placa de vídeo melhor e fui ganhando cada vez mais editando para gringos e fui conseguindo ter um computador cada vez melhor que ia me ajudar ali com as demandas. Hoje em dia, galera, eu edito num MacBook Pro M4 de 16 polegadas, né? Ele tem 512 GB de armazenamento no SSD. Hoje em dia ele tá custando aqui 18 mil reais. E foi exatamente o preço que eu paguei nele. Se eu não me engano, eu paguei 18.300 nele, porque deu uma queda de preços nos produtos da Apple. E cara, é um computador excelente, né? Eu tô gravando nele agora aqui, inclusive. Sempre rodou o Premiere muito bem, não tive problemas com travamento. E eu vou ser sincero, quando você tem um iPhone e um MacBook, o seu workflow fica muito mais sincronizado, porque fica muito mais fácil você mandar arquivos do Mac pro iPhone ou do iPhone pro Mac, sem contar que é tudo conectado no iCloud, então eu consigo acessar os arquivos do meu celular pelo computador e eu posso fazer o upload diretamente ali no iCloud e fica fácil de acessar de qualquer dispositivo Apple. Isso é muito bom, ajuda muito no workflow. Questão de desempenho, não tenho nada a reclamar do Mac que eu uso hoje em dia. Eu lembro que lá no começo eu falei que ele tava com uns problemas de preview na timeline, mas hoje em dia eu já não tenho mais esses problemas. Não sei se era um problema temporário na época ou poderia ser, na verdade, um problema com o Premiere. Mas depois que o Premiere recebeu algumas atualizações, eu já não tive mais esse problema de lag na timeline, né? Então, provavelmente era um problema mais de software do que de hardware. Mas é um computador excelente, ainda mais se você precisa de um computador para viajar, né? Teve algumas viagens que eu fiz no mês passado que eu levei o MacBook e eu conseguia gravar meus vídeos, editar pelo Mac, tudo remotamente de qualquer lugar. Isso ajuda pra caramba, principalmente na parte de criação de conteúdo. Inclusive na chácara que eu tava, tinha vários outros editores e todos eles também usavam o Mac, né? Então todo mundo conseguia editar remotamente ali na chácara. Cara, mas é isso. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar, né, o setup que eu comecei e o setup que eu uso hoje em dia. E dizer também que não é um impedimento, né? Às vezes você tem um computador que é meio ruim e acha que não dá pra iniciar no mercado. Eu comecei com um computador péssimo, demorava muito tempo a renderizar os vídeos. Era bem difícil de trabalhar nele porque travava toda hora. Mas mesmo assim, mesmo com um computador barato de R$2.200 somando todas as peças, mesmo assim eu conseguia editar os vídeos, entregar para os clientes e receber em dólar. E a partir dos pagamentos em dólar que eu fui recebendo, eu fui fazendo upgrades nas minhas peças até chegar
no MacBook que eu tenho hoje em dia, que custa praticamente uma moto, né? Então eu acho que eu sou a prova viva que dá pra você começar com pouco, né? Você não ter o melhor equipamento do mundo não é um impedimento. O meu setup antigamente, que eu usava pra editar, né, de R$ 2.200, custa menos que muitos celulares hoje em dia, né? Então muita gente às vezes tem um celular que é mais caro do que o computador que ela poderia estar usando para conseguir fazer dinheiro. Mas eu acho que é isso, cara. Se você quer trocar uma ideia comigo, quer entrar no mercado, ou tem alguma dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem no WhatsApp, né? Eu deixo esses 2 meios de comunicação abertos para todo mundo poder falar comigo. Se você quiser um auxílio, né, para entrar no mercado, só me mandar uma mensagem que eu vou esclarecer suas dúvidas. Acho que é isso. E eu te vejo no próximo vídeo.